Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton, com mais uma manhã de devocional na presença do nosso Senhor. E hoje, querido, é o nosso 11º dia de jejum, né? Começamos no dia de 1º, vamos até o dia 21. E até aqui o Senhor nosso bom Deus tem nos ajudado. Querido, hoje é sábado, né? Onde foi sexta-feira da Paixão. Hoje é sábado. E eu gostaria de estar falando com você sobre perdão no dia de hoje. Você já perdoou alguém que não merecia o seu perdão? Parabéns, querido, por essa atitude sua. Porque a gente sabe que não é fácil perdoar. E também perdoar uma pessoa que não merece o nosso perdão é mais difícil ainda. Interessante que ontem, quando nós falamos sobre Jesus, quando Jesus estava na cruz, ele foi capaz de orar por aqueles que tinham crucificado ele, que tinham condenado ele. Jesus disse lá na cruz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. O texto de hoje, querido, que nós vamos ler é Mateus capítulo 18, versículo 21, diz assim: Então Pedro, se aproximando, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu devo perdoar? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Pedro, não digo a você que perdoa somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Irmãos, uma das tarefas mais difíceis que Deus deu ao ser humano é o perdão. Como é difícil, querido, perdoar alguém que nos ofendeu. Às vezes você diz: pô, eu confiei tanto naquela pessoa e ela pisou na bola de novo. Assim não dá. Querido, para essas pessoas que estão sempre errando conosco, nosso coração endurece e dizemos que ela não merece o nosso perdão. Era isso que estava acontecendo aqui com o apóstolo Pedro. Pedro também estava enfrentando a mesma dificuldade que nós. Pedro era sanguíneo, querido. Ele tinha um temperamento explosivo. Então ele tinha dificuldades para perdoar. E principalmente para perdoar um irmão folgado. Então, querido, a lei de Moisés, ela pedia para perdoar até 4 vezes por dia. E aqui no texto nós vemos que Pedro estava dando uma de bonzinho. Ele disse para Jesus que perdoaria até 7 vezes o irmãozinho folgado. Mas na 8ª, o irmão tinha que tomar cuidado com ele. Querido, Jesus disse: Pedro, acalma. Você não deve perdoar o seu irmão apenas 7 vezes por dia, mas 70 vezes 7. Lá no livro de Lucas registra a mesma passagem. E nós vemos que quando Jesus disse que ele deveria perdoar 70 vezes 7, Pedro caiu de joelho diante de Jesus e disse: Senhor, aumenta a minha fé. Então, querido, Jesus contou uma parábola e ele disse assim, Mateus 18, versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram um homem que devia a ele 10.000 talentos de ouro. E não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. Então o servo, caindo aos pés do rei, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. O rei daquele servo, se compadecendo dele, mandou ele embora e perdoou toda a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus amigos que lhe devia apenas 100 moedas, 100 denários. Agarrando o seu amigo, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que você me deve. Então o seu amigo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis,
Pelo contrário, foi e lançou ele na prisão até que saldasse toda aquela dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao rei tudo o que havia acontecido. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei toda aquela dívida. E por que você me implorou? E será que você também não devia ter compaixão do seu amigo, assim como eu tive compaixão de ti? E se indignando, o rei entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a sua dívida. Assim também, disse Jesus, o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se do íntimo do coração não perdoarem cada um o seu irmão. Querido, esse texto, essa parábola, Jesus contou para Pedro e para os discípulos sobre o verdadeiro significado do perdão. Querido, o rei na parábola simboliza Deus. Deus nos amou de tal maneira, como eu disse ontem, ele deu a vida do seu Filho unigênito, seu Filho único, Jesus, para nos perdoar, para morrer por nós naquela cruz. Jesus, querido, foi até aquela cruz, e ontem eu estava assistindo o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, e a cruz que Jesus morreu foi a cruz de Barrabás. Eles tiraram a medida de Barrabás porque Pilatos achou que a multidão, que os judeus, ia soltar Jesus e ia mandar crucificar Barrabás. Mas Jesus foi crucificado na cruz de Barrabás. A cruz de Barrabás simboliza a minha cruz, a cruz do pecador, a cruz da humanidade. Então, querido, o Senhor nos perdoou uma dívida enorme. O servo da parábola que devia 1000 talentos é eu, é você, é a humanidade. Querido, nós pecamos tanto contra o Senhor, mas tanto, querido, todo dia nós erramos, todo dia nós pecamos. E o Pai, Ele nos perdoou e Ele ainda nos perdoa através de Jesus Cristo. O Senhor nos perdoa, o Senhor perdoa os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Imagina, querido, se você chegasse até Deus e Deus falasse para você: olha, não tem jeito não, você já pisou na bola, você cometeu o mesmo erro de novo. Mas, querido, a palavra do Senhor diz lá no livro de Salmos, capítulo 103, que assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas iniquidades. E Ele disse que assim como um pai se compadece do seu filho que ama, assim o Senhor nos perdoa. Então, querido, Jesus, antes de ser crucificado, quando Ele lavou os pés dos seus discípulos, Ele falou: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, querido, da mesma forma que Jesus nos ama, que Ele deu a sua vida por nós, que Ele perdoou aqueles que tinham crucificado Ele, assim também nós devemos amar as pessoas, mesmo as pessoas que nos condenam, mesmo as pessoas que nos julgam, mesmo as pessoas que fizeram mal para nós. Nós devemos liberar o perdão. Aqui no texto disse que aquele homem foi perdoado uma dívida enorme, mas ele não perdoou o seu amigo, que devia apenas 100 moedas de prata. Então, querido, ele pegou o amigo pelo pescoço, mandou prender o amigo, e às vezes isso acontece conosco também. Somos perdoados por Deus, mas não perdoamos a esposa. Somos perdoados por Deus, mas a mulher não perdoa o marido. Somos perdoados todo dia por Deus, mas o pai e a mãe não perdoam o filho. Somos perdoados por Deus, mas os filhos não querem perdoar os seus pais, não querem perdoar os seus irmãos, não querem perdoar o irmão da igreja, não querem perdoar o companheiro de trabalho que trabalhou, que talvez fez alguma coisa que você não gostava. Talvez você até mesmo já trabalhou com alguém de sócio e talvez aquela pessoa te passou para trás e você guarda mágoa e rancor no coração até hoje dessa pessoa. Querido, é tempo de perdoar. O Senhor nos chamou para perdoar. Por quê, pastor? Porque Ele nos perdoou. E o Senhor disse assim, assim também, finalizando a parábola: o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se vocês de coração não perdoar cada um seu irmão. Ou seja, aquele homem não perdoou o seu amigo, o rei mandou prender ele de novo e ele ia ficar preso até pagar toda a sua dívida. Então, querido, o texto revela que quem não perdoa não é perdoado por Deus. Pastor, é verdade isso? Sim,
Olha o que diz aqui, que Jesus diz no livro de Mateus, quando ele ensina sobre a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, depois você pode ler na sua Bíblia para conferir. Quando ele termina a oração do Pai Nosso, versículo 14 e 15, ele diz assim: porque se vocês perdoarem os outros a ofensa deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. Se, porém, não perdoar os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Então, querido, só recebe perdão do Pai Celestial quem perdoa. Então, é tempo de perdoar. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te adoramos, nós te louvamos nessa manhã de sábado, meu Deus. Hoje é o 11º dia de jejum, Senhor. E nesse dia de jejum, meu Pai, de consagração, nós queremos pedir perdão, Senhor, meu Pai, por todos os nossos pecados, por todas as nossas fraquezas, por todas as nossas falhas. Senhor, reconhecemos que somos pecadores, meu Deus. Nos perdoa, Senhor. Na oração do Pai Nosso, Senhor nos ensinou: perdoa nossas dívidas, nossos ofensores, assim como nós perdoamos nossos devedores, aqueles que nos ofenderam, meu Pai. Pai, nessa parábola a gente vê que Pedro tinha dificuldade para perdoar e o Senhor Jesus ensinou que ele deveria perdoar, que o perdão não tinha limite, meu Pai, que assim como o Senhor nos perdoa sem limite todos os dias, assim também nós deveríamos perdoar as pessoas que estão à nossa volta. Senhor, tira toda a mágoa do coração do teu filho, da tua filha, meu Pai, que talvez está ressentido com alguém, com um amigo antigo, ou um amigo próximo, ou algum parente, meu Deus, que toda mágoa e todo rancor sai do coração desse homem, sai do coração dessa mulher, e que no lugar, meu Deus, do rancor, eles venham liberar o perdão em nome de Jesus. Querido, a melhor forma de perdoar é fazer aquilo que Jesus diz aqui, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 43 em diante. Vocês ouviram o que foi dito: ame o próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. Então a melhor forma de você aprender a perdoar as pessoas que você tem mágoa é você orar por elas, abençoar elas. Aí toda a mágoa vai sair do seu coração. Que Deus abençoe vocês e até amanhã, se assim Deus permitir.